E aí, pessoal, a gente hoje veio falar sobre um livro que a gente já falou aqui, só que o dia que a gente falou, o vídeo não chegou até aqui no canal porque a Glaucia não focou a câmera. A gente gravou meia hora de vídeo pra quê, pra Marquinhos? Pra jogar fora depois, pra jogar fora. Eu perdi uma carga de bateria, a câmera esquentou pra caramba, pra quê? Pra nada. É isso. Então, quando vocês forem nos vídeos mais antigos do canal, vocês vão ver sobre literatura nacional, né? Que a gente tava planejando fazer uma série de literatura nacional. E aí a gente prometia que ia fazer um do Eduardo Spor e não ia. Mas hoje vai. Hoje vai. Pelo menos uma parte, que a gente vai falar do Filhos do Éden, volume 1 e volume 2. Anjo da Morte e Herdeiro de Atlântida. Porque este ser aqui ainda não leu o volume 3 e não leu a Batalha do Apocalipse, então eu não quero dar spoiler pra ele. Mesmo coçando pra dar spoiler, mas não vou dar spoiler porque eu sou uma boa pessoa. Bom, Marquinhos, uma coisa que eu tava lendo, e eu não sei se é bem isso mesmo, você que leu toda a trilogia, acho que você vem me falar, é que enquanto o Filhos do Éden ele fala um pouco da história dos personagens, e na maioria humanos, o Batalha do Apocalipse é mais focado na visão dos generais, não dos soldados. É isso mesmo? Basicamente, Filhos do Éden e Batalha do Apocalipse falam do mesmo conflito, que são as batalhas entre os anjos, mais especificamente entre os arcanjos lá, né, que são o Miguel, Rafael, Gabriel, Uziel e o Lúcifer, né? Que virou o capeta. O único que tem um nome que não termina em El. O meu toque fica incomodado com isso. Diferentão. Tem uma guerra civil entre o Miguel e o Gabriel e existe uma trégua na Terra, né? Que diz que eles não podem lutar no plano astral ou no plano etéreo ou na própria Terra, né? Eles têm que restringir a guerra deles entre os céus, né? O primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. E toda a história da tetralogia, né? Dos 4 livros do Edward Spore se passa nesse conflito. Essa treta é imensa. E nessa treta imensa, né? Interdimensional. E na verdade tem alguns detalhes como o Asgard ainda que a gente vai falar sobre isso depois. Porque são outras dimensões. Os 7 céus na verdade uma só dimensão dividida em 7 camadas. E tem outras dimensões. Então tem Asgard, tem a galera lá dos deuses do Olimpo, tem as fadas que aparecem no terceiro livro, que eu já tô dando um spoilerzinho aqui. Então tem várias dimensões. O próprio inferno é uma outra dimensão. Então são coisas que ligam essas dimensões. Tem túneis, existem passagens, várias coisas que, enfim, se for falar aqui, dá material pra 50 vídeos. Você que curte aí humor negro, assim como a gente, você tá lá no Purgatório, que é o segundo céu. Guerrena, né? São 7 céus, né? Então aí um elemental, aí o outro tem o Purgatório, tem outro que é o Paraíso, tem outro que é onde os querubins ficam lutando a guerra eterna deles. E aí cada um tem os anjos, cada um tem uma casta. São 7 castas também, então tem os que se disfarçam entre os humanos para ajudar os humanos, tem os da punição, os Ofanins, Serafins, Serafins, Ashmalins, os Malaquins, que são os sabichões, né? Eu ofendendo já estou vendendo uma casta, olha só. Se tivesse nesse universo eu estaria muito fodido. O que me impressiona é a inteligência do Edward Spore. Ele monta tudo isso e depois ele joga, sabe? Não, mas não é só montar a questão religiosa, a questão mitológica, a questão é colocar isso daí num contexto histórico, seguir uma linha do tempo, um raciocínio e conseguir relacionar fatos históricos com a religião. Com a religião, a mitologia e tudo mais. Porque ele explica, todos os livros eles têm uma linha do tempo no final. E aí ele mostra desde a criação do mundo até os dias de hoje, dividido em dias, como na religião cristã. Deixa eu procurar aqui. Né, tem o primeiro dia que foi criado isso, o segundo dia, e aí esses dias são milhões de anos, né? Porque para Deus um dia é milhões de anos. E aí nós estaríamos, na verdade, no 7º dia, que é o que a religião diz que seria o descanso de Deus, e aí ele tem uma outra interpretação para isso, que eu acho muito interessante. Primeiro dia, mais ou menos 500
15 bilhões de anos atrás, início da criação, surge o tempo e a matéria. Segundo dia, mais ou menos 14 bilhões de anos atrás, nascimento dos anjos, Big Bang, criação da luz. E também mais ou menos 12 bilhões de anos atrás, a expansão da matéria cria vínculos cósmicos, o universo, dando origem às dimensões paralelas. E então assim ele junta tipo assim, a ciência, o Big Bang e tudo isso com a religião. Então, galera que fica brigando aí por terra plana, não sei o que, vocês nesse Eduardo Sport, vocês não estavam brigando. Entendeu? Porque ele explica as duas ele junta as duas coisas, tudo. Obviamente que era um contexto de fantasia, tudo, mas ele coloca a religião como uma forma de explicar a ciência e a ciência como uma forma de explicar a religião e tá tudo certo. Seria racista da minha parte se eu falasse que terraplanista nem a gente? Talvez. Não, talvez. Outra coisa que eu acho que é importante ressaltar sobre o autor é que toda essa contextualização dessa obra incrível aqui, eu acho que se deve devido, se eu tiver errado você me corrige mais, o pai dele era piloto, né? E ele conseguiu fazer bastante viagens, conhecer várias religiões, várias culturas, e assim, ele conseguiu ver assim, uma relação, alguma similaridade. Sim, porque todas as religiões, as pessoas brigam muito por religião, tudo, mas todas as religiões têm pontos em comum. E aí ele usa esses pontos em comum pra criar a mitologia dele em cima disso. Uhum. Então, tem... e o que é interessante também é que os deuses da Grécia, ou os deuses nórdicos, tudo isso são reflexos de líderes tribais que morriam e as pessoas veneravam depois da morte. Isso. E aí essas pessoas se tornavam poderosas. E mesmo depois que você destrói... Ou ideias que as pessoas tinham sobre... Elas justificavam o trovão com uma figura mitológica, e aí a crença delas nessa figura mitológica era tão forte que essa realmente se materializava aquilo numa outra dimensão que aí eles chamavam de Asgard, de Jotunheim, sei lá. E mesmo depois dos tempos destruídos, essa dimensão continuava existindo. Continuava existindo e essa galera continuava lá. Então existe até uma passagem no Batalha do Apocalipse, e aí eu já... na verdade não é um spoiler porque é uma contextualização, mas um dos personagens principais, o personagem principal da tetralogia, o Ablon, ele se tornou um herói lutando contra estes deuses que se formavam quando as pessoas veneravam antepassados, né? Então os arcanjos ficaram com raiva disso, que daí muitos humanos depois da morte eles se tornavam poderosos e venerados, então aí os arcanjos empreenderam uma guerra com eles, com essas figuras, e aí formou as guerras etéreas, e aí depois entre os próprios arcanjos começou guerra entre eles, e aí tudo isso foi formando isso aqui. Eu acho mesmo assim, os poderes dos arcanjos, eu acho que não é justificável, eles estão tão poderosos, que por que isso? É o ciúme e né? Aí só lendo, gente, pra vocês conhecerem a mentalidade, como que é a cabeça do Miguel funcionando no livro, como a cabeça do Gabriel é um dos meus personagens favoritos. Ele é incrível, bem construído, tem uma revelação incrível sobre ele no Batalha do Apocalipse, que dá spoilers sobre isso, é assassinar a série. Eu quero que vocês leiam pra saber o que é. E o Rafael também, todos eles... O Rafael, no final do seu primeiro livro... O que acontece lá com a Kyra é muito massa. Os anjos, eles têm aquela casta deles e a forma como... Os Ofanins, por exemplo, eles são totalmente avessos à luta. Eles não lutam, eles não fazem nenhum tipo de agressão. Quando eles fazem isso, é contra a natureza deles. Então eles sentem muito, muito mal com isso. O exemplo é o Daniel, que é o protagonista do livro 1 e 2, que ele é um querubim, ele é um anjo guerreiro. Só que assim... Ele não consegue matar ninguém, assassinar ninguém pelas costas. Ele tem um senso de honra muito grande. Para ele poder fazer qualquer espécie de... tirar a vida de alguém, ele primeiro quer que a pessoa esteja olhando na cara dele. Eles também não rejeitam luta, né? Se você desafia um querubim, ele tem que lutar. E isso difere os anjos dos humanos. Porque nós humanos, a gente pode negar a nossa natureza quando a gente quiser. A gente tem... Isso daí se chama... livre-arbítrio, que é o que diferencia os humanos dos anjos, e por isso que eles têm ciúme, que eles têm raiva, e aí tem toda a questão, até desprezo. Bom, pessoal, a gente chegou até aqui agora para poder explicar para vocês um pouquinho do universo. A gente enrolou bastante, mas na verdade o livro é um pouco complexo, o entendimento do livro é assim,
É. Você tem que expandir também pra você poder entender todo esse universo. Agora a gente vai contar um pouquinho da história do 1 e 2. Demorou 10 minutos, talvez? Demorou. Mas se você tá aqui até agora é porque você se interessou pelo livro, porque a história te chamou atenção e é por esse motivo que a gente tá aqui falando, porque a gente gosta pra caramba desse livro. E a gente ficaria aqui conversando mais 30 minutos só discorrendo sobre o universo. Eu já li cada um do Filhos do Éden 2 vezes e Batalha do Apocalipse 3. Eu quero ler cada um do Filhos do Éden mais vezes e Batalha do Apocalipse. Eu quero ler mais uma vez esse ano agora, porque eu não me canso. Esse ano não dá mais, porque é 2018, dia 31. Entregando a data da gravação, olha só, gente. Então, pessoal, vamos começar pelo livro 1. Marquinhos, vamos fazer um resumo aí de 1 minuto, consegue? Tá. Bota no relógio aí. Se vira no 30. Se vira no 30. Muito bem, o Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida, ele se passa durante essa trégua entre o Miguel e o Gabriel na Terra, mas existe toda uma força entre os dois lados para fiscalizar que essa trégua esteja sendo cumprida. Existe uma suspeita de que a trégua foi descumprida com um tipo de feitiço, algo que aconteceu na Terra, então a Kyra, que ela é uma anja do lado do Gabriel, ela vai pra investigar essa violação do tratado e ela desaparece. Mas surge uma nova personagem chamada Raquel, que a gente não sabe quem é ela, e os anjos estão investigando ela e ela tá ligada a Kyra de alguma forma, e eu não vou explicar o que é, mas no meio dessa história aparece o Daniel, que é um querubim exilado, que ele vive na Terra, disfarçado como humano. E pra cá, você tá saindo fora da gravação aí, cara. Daqui a pouco ele tá ali, ó. Deixa eu falar. É porque é giratória. No meio dessa história vai aparecer o Daniel, que ele é um querubim exilado, ele vive se disfarçando como um humano na Terra, e o segundo livro justamente conta a história dele, como ele se tornou um cara, né... Um anjo da morte. É, um anjo da morte, que é um tipo de esquadrão criado pelo Arcanjo Miguel e pelos Malakins, né, que é a casta dos... O filho da mãe do Solon. Solon é um personagem filho da mãe. Ele representa mal a classe dos Malakins, porque os Malakins eu não considerava serem tão arrogantes assim, sabe? Mas ele é o extremo, né? Ele despreza, é o primeiro dos 7. Cada anjo tem um título, né? Então, Miguel, o príncipe dos anjos. Aí tem o Gabriel, tem um título dele. O Solon é o primeiro dos 7, né? E ele tem um desprezo pelos seres humanos, assim. Tipo, ele quer estudar os seres humanos, mas é aquela questão assim, sabe? Ó, veja aí o que esses vermes estão fazendo, sabe? É bem... O livre-arbítrio não consegue fazer com que ele defina... Eles não mudam de ideia. Assim, os anjos podem mudar de ideia, mudar de lado, mudar de convicção, mas eles ainda mantêm a natureza deles. Então, se a natureza do cara é desprezar os seres humanos, se ele deixar de desprezar os seres humanos, ele vai continuar desprezando qualquer outra coisa. Não que exista um anjo com essa natureza. Não, é porque são milhões e cada um tem... é muito complexo. Tá vendo? A gente ia fazer uma resenha, a gente já voltou a falar sobre o livro. Porque não tem como. Você começa a raspar a superfície e aí você quer ir mais e mais fundo, assim. O caminho da Kyra e do Daniel vai se cruzar nessa empreitada aí e eles vão em busca de uma cidade perdida que é Ateia. Da Kyra ou da Raquel? Ela quer dar spoiler. Ela tá você tá querendo dar spoiler? Não, porque o Marquinhos tirou a Kyra de jogo no começo da resenha. Ele falou que surgiu a Raquel. Não vem não. Você já trouxe a Kyra de volta. Ela tá induzindo a gente a dar spoiler. Você vai dar spoiler. A gente não pode revelar. A gente não pode revelar. Bom. Porque assim, acontece que de alguma forma Kyra e Raquel estão ligadas de uma forma física, espiritual e que seria um pouco spoiler se eu falar por que elas estão assim. Então, enfim. E no final desse livro aí vai envolver um arcanjo Rafael. Vocês vão entender tudo, né? Ai, gente, vocês têm que ler. Vocês têm que ler. É muito assim, é muito leitura obrigatória isso. Pra entender a literatura fantástica nacional, vocês têm que ler Filhos do Éden. E não é um livro caro, não é difícil de achar e tá aí, gente. Tá aí na internet disponível. Compre pelo link da galera aqui. Agora você tinha falado do segundo livro?
O segundo livro, ele é basicamente uma... Você viu? Ele não vai deixar, ele quer falar sozinho. Uma prequel do primeiro. Fala do segundo livro. Ele é o convidado. Bom, então, conforme a gente tava falando esses dias aí, Marquinhos, ao contrário do primeiro livro, que o foco do livro é um termo mais filosófico, né, Marquinhos? Esse aqui, que é o Anjos da Morte, ele tem um foco assim mais histórico. Então, como eu falei pra vocês, esse daqui você vai pegar e entrar lá na Segunda Guerra Mundial, você vai conhecer em 2 tempos a história contada a Kyra no presente, procurando a cidade perdida de... não lembro qual que é o nome, mas... eu também não é uma cidade perdida aqui, tá? E o Daniel, na Segunda Guerra Mundial, fazendo alguns serviços para o Malakim, que é o primeiro dos 7, que é o Solomon, que é o maior filho da puta que eu falei que existe. E assim, ele pertence ao Esquadrão dos Anjos da Morte. Eles são infiltrados nas guerras humanas pra entender como é que os humanos... Porque o que acontece é o seguinte, tá acontecendo Ai, meu Deus, pra eu falar esse pensamento desse da realidade vai ser difícil. Mas os anjos estão com dificuldade de entender o que está acontecendo na Terra com os seres humanos. Tá nublado, tá difícil de entender. Então eles infiltram anjos dentro das guerras para lutarem junto com os humanos dos 2 lados. Sempre, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial tem anjos tanto do lado dos aliados quanto do... E na verdade tem um pouco mais, porque aí envolve algumas situações aí... com alguns demônios, na verdade não é só isso, né? Não é só entender, tem alguns demônios aí rondando aí as quebradas e a gente tem que... O capeta não ia ficar fora disso, né, gente? Tem toda uma construção dos personagens, por que eles fazem isso, por que o Gabriel tá em revolta com o Miguel, por que o Lúcifer se rebelou contra todo mundo. Isso se explica muito no livro 3, que daí a gente não vai falar dele hoje, né, porque o Mikael ainda não leu. E no Batalha do Apocalipse também, que é tipo a resolução de tudo. Talvez esteja se perguntando qual que é melhor ler primeiro, né? Se é melhor ler Filhos do Éden primeiro. Tanto faz, não vai atrapalhar o seu entendimento da saga, né? Mas o Eduardo Spohr, ele recomenda ler Filhos do Éden primeiro e depois Batalha do Apocalipse. Mesmo Batalha do Apocalipse tendo sido lançado primeiro. Mas eu, por outro lado, eu recomendo ler o Batalha do Apocalipse primeiro e depois o Filhos do Éden. Mas nada impede também de você ler tipo, o volume 1 e 2, depois o Batalha do Apocalipse, depois o livro 3. Tanto faz. Fica aí o seu critério. E, para finalizar aqui o raciocínio do livro 2 aqui, a gente vai perceber que os anjos, eles, por mais que eles não tenham livre-arbítrio, eles vão, principalmente o Daniel, ele vai ser assim, um pouco corrompido pela natureza humana. E fazer algumas coisas assim que, até que seja um pouco assim, não que seja fora da caça dele, mas é umas coisas que outros anjos não vão compreender. Porque o Daniel, ele é um anti-herói, né? Então ele é diferente de um herói clássico. O Ablon, que é o herói da mitologia do Eduardo Spohr, ele é um cara que ele foi traído, aconteceu algo muito, muito ruim que deixou ele pra baixo, e depois ele tem um arco que ele cresce e se torna um grande herói. Então ele vai crescendo, a honra dele sempre esteve no alto, e aí ele foi traído e isso acabou deixando ele lá embaixo. O Daniel é o contrário, ele teve uma descida psicológica, sabe, ele foi traindo a própria natureza dele, fazendo coisas que eram contra os princípios dele, até que ele se tornou tão renegado por si mesmo que depois é difícil pra ele se erguer, né? O segundo livro, ele destrói psicologicamente, né? Tem uma parte quando ele chega no fundo do poço mesmo, que ele fala que não tem salvação mais pra mim, é triste, te deixa pra baixo. Mikael ainda não se conforma com a morte de determinado personagem no livro 2. Nem eu demorei pra aceitar também. Mas as pessoas têm um pouquinho de preconceito com a literatura nacional, mas o Eduardo Spohr tá aí pra mostrar que... Inclusive, esse livro, ele é toda a tetralogia. O Eduardo Spohr, ela foi traduzida pra não sei quantos idiomas aí, né? Teve alguns países que a gente nem imagina, sei lá... não vou falar que às vezes pode ser falar besteira, mas eu acho que na Alemanha, Holanda, tem Turquia, sei lá, tem países assim que nunca se imaginou que ia estar e tá espalhando no mundo afora. A ousadia de pegar fazer um livro desse, eu acho que foi assim tremendo, porque, cara, colocar religião em um livro, eu acho que assim, teve assim, muita... E ele até comenta, pra quem conhece aí o site Jovem Nerd, tem os Nerdcasts, né, que
Pra começo de conversa, o Batalha do Apocalipse ele se tornou um sucesso por conta do pessoal do Jovem Nerd, que eles fizeram a primeira tiragem, eles venderam por conta própria, não tinha nem editora, e aí eles fizeram, né? Mas o Eduardo Poro, ele fala em um podcast do pessoal do Jovem Nerd, que é o Nerdcast, ele fala que uma grande base dos fãs dele são evangélicos, que são justamente os que ele achou que ia encrencar com a mitologia toda que ele criou, e são pessoas, né? Eu mesmo sou e... Existem evangélicos e evangélicos. Existem vários tipos, né? Nossa, é assim, é algo que realmente quando você começa a ler e você toma pelo lado da fantasia, você percebe o quanto ele é inteligente e quanto é bem feito a história, e que não é simplesmente, sei lá, páginas jogadas no papel. Tem uma estrutura e que ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. É isso aí, pessoal. É só um bate-papo. Já deu 20 minutos, eu acho, aqui na gravação. Eu vou cortar, talvez sair com 15, mas... E a gente fala demais. Ninguém garante, né? Então demais. é isso aí. A gente veio falar um pouquinho desse livro. Espero que vocês tenham entendido. Espero que a gente tenha convencido vocês a ler esse livro aqui, a dar uma chance pra esse universo que é maravilhoso. Tá, a gente já falou demais. Então, pessoal, a gente vai desligar esse vídeo agora. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá focando, meninas? Lembra que as blogueirinhas? É verdade. Que as blogueirinhas tá focando? Não sei se vai tá focando.